Opa! Fala pessoal do podcast Timão, tudo bem com vocês, meus amigos? Pré-jogo de Botafogo e Corinthians, eu aprendi, me falaram, quando você quer apontar para alguma coisa, só olha para a coisa, não fica olhando para a tela para ficar tentando fazer isso, né? Mais fácil, burrão aqui, mas enfim, pré-jogo de Botafogo e Corinthians, daqui a pouco, 4 da tarde, Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. Corinthians entra em campo para tentar subir na classificação do Campeonato Brasileiro, né? Tem notícia do Dentinho, tá? Notícia nova do Dentinho que eu apurei hoje de manhã. Vou dar uma segurada para que vocês acompanhem aí o vídeo até o final, né? Afinal, a gente quer que vocês fiquem aqui conosco até o final desse vídeo do pré-jogo do podcast, mas não vou chegar até o final para dar a notícia não, tá? Só aguardem um momento, deixa eu só falar um pouquinho do jogo, daí eu vou falar do Dentinho. O Corinthians é o 9º colocado do Campeonato Brasileiro, 36 pontos ganhos. Estava avaliando a classificação do campeonato depois dos jogos de ontem, né? Lembrando, ó, na frente do Corinthians tem o Santos, que joga hoje contra o Ceará. O Santos tem 38, o Corinthians tem 36. O Santos é o 8º, o Corinthians é o 9º. O Fluminense jogou ontem, perdeu para o São Paulo, tem 40 pontos ganhos, é o 7º. E o Palmeiras, que joga hoje em casa contra o Bragantino, tem 41 pontos ganhos, é o 6º. Por que eu estou falando até o Palmeiras? Porque o Palmeiras tem 25 jogos, o Corinthians tem 26. Então o Palmeiras hoje vai para 26, o Corinthians vai para 27. Mesmo se o Palmeiras perca para o Bragantino, o que eu acho bastante estranho que aconteça, né? Eu acho improvável, e o Corinthians ganhe do Botafogo, o que pode acontecer, o Corinthians iria a 39, o Palmeiras ficaria com 41, 2 pontos, mas um jogo a menos. Tá? Então não é tão simples assim o Corinthians pegar o Palmeiras. Ah, não pode ultrapassar? Claro que pode, mas estou falando nessa rodada. Já o Fluminense, que é o 7º, tem 40 pontos ganhos e já jogou na rodada. Perdeu para o São Paulo ontem, é diferente. O Corinthians pode ir a 39, ficar um ponto do Fluminense com o mesmo número de jogos, né? Aí é diferente. E o Santos, que joga hoje, com quem mesmo? Contra o Ceará, em casa, na Vila Belmiro. É difícil o Santos perder para o Ceará em casa na Vila Belmiro, mas vai que acontece. Aí o Corinthians já passa o Santos nessa rodada. Né? O Corinthians é o 9º, o Santos é o 8º, o Corinthians pularia para a 8ª colocação, porque o Santos ficaria com 38 e o Corinthians com 39. Então, o Corinthians na classificação do campeonato já pode passar o Santos nessa rodada, resumindo, né? Pode chegar bem perto do Fluminense, do Palmeiras ainda demoraria algumas rodadas para o Corinthians ultrapassar, porque o Palmeiras tem um jogo a menos, né? Precisaria perder esse jogo a menos, ainda assim ficaria a 2 pontos, se perder hoje o Corinthians ganhar hoje, né? Tô limpando o óculos aqui, tá bem sujo. Enfim, vamos lá, Corinthians e Botafogo. O Botafogo ele tinha perdido 7 jogos seguidos, né? O Eduardo Barroca é o técnico do Botafogo, já passou pelo Corinthians, não é um mau treinador, né? Foi contratado na saída do Osmar Loz, das categorias de base do Corinthians, foi técnico da base do Corinthians, mostrou um bom trabalho, tanto que saiu do Corinthians para ser treinador, porque ele não queria mais ser treinador da base, queria ser treinador do profissional. Ele não foi mandado embora do Corinthians, ele saiu. Deixa eu fechar aqui meu WhatsApp que tá estão mandando um monte de mensagem aqui, tá fazendo não sei se está saindo aí para vocês, mas para mim tá enchendo o saco. Enfim, o Eduardo Barroca, ele não foi mandado embora do Corinthians, ele saiu porque queria ser treinador de futebol. Mas no Botafogo está muito difícil o trabalho, 7 derrotas seguidas, o Botafogo está na 19ª colocação, venceu quem na última rodada, depois de 7 derrotas seguidas? O Coritiba, que é o último colocado, né? Venceu lá no Paraná na última rodada. Então, 7 derrotas seguidas, depois venceu na última rodada o Coritiba, só que o Coritiba é o último colocado do campeonato. Então, o penúltimo bateu o último. O Botafogo tem 23 pontos. O Corinthians tem 36 pontos. Nossa, 36, 23 pontos. Repitam comigo, pessoal. 13 pontos a menos que o Corinthians, o Botafogo. Então, o Corinthians realmente vai pegar uma equipe que está muito mal no Campeonato Brasileiro. Para ter uma ideia, o Bahia é o 16º, está a 5 do Botafogo. O Sport, que é o 15º, está a 6 do Botafogo. O Botafogo está
muito propenso a cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mais do Botafogo, que eu peguei aqui, notícias que eu fui pegando aqui nos sites, né? Globo Esporte, Gazeta Esportiva, Lancinete, UOL Esporte, enfim. São 6 vitórias seguidas contra o Corinthians no Rio de Janeiro. A última vitória do Corinthians foi em 2011, no Rio de Janeiro, aquele jogo que o Júlio César quebrou o dedo. Eu escrevi sobre isso no meu timão outro dia, se vocês quiserem procura lá nas minhas colunas, eu escrevi sobre esse jogo em que o Júlio César, goleirão do Corinthians, que para mim é ídolo sim do Corinthians, mas grande parte da torcida não respeita. O Júlio César quebrou o dedo, continuou no jogo com o dedo quebrado, e o Corinthians ganhou aquele jogo e o Campeonato Brasileiro de 2011, para quem não se lembra. O Corinthians foi campeão brasileiro de 2011 com o Júlio César no gol. É importante lembrar, tá? Que algumas pessoas não se lembram disso, da história do Júlio César. Grande corintiano, aliás. No Engenhão, 5 vitórias do Botafogo, 3 empates. O Corinthians nunca ganhou do Botafogo no estádio Engenhão. É uma estatística que o Corinthians precisa quebrar. O Timão que está a 5 jogos sem perder, 2 vitórias seguidas sobre o São Paulo e também sobre o Goiás na última rodada do Campeonato Brasileiro, né? Vamos falar do Dentinho, antes de falar um pouco mais do jogo, né, das escalações, enfim, de Botafogo e Corinthians, que eu sei que vocês querem saber. Realmente, existe uma conversa entre Dentinho e diretoria do Corinthians. Não existe, pelo que eu apurei, não estou discordando de colegas que deram informações diferentes, pelo que eu apurei, tá? Cada um tem a sua apuração, cada um tem as suas fontes. Não existe um acordo verbal para o Dentinho jogar no Corinthians, não existe um contrato, muito menos, não existe tempo de contrato, salário acertado. Tem muita gente que dá um passo a mais do que deve. Existe uma conversa, por quê? Porque o Dentinho ele é muito pessoalmente ligado ao presidente André Sanches. Muito. Desde que ele foi jogador do Corinthians em 2007, quando o André Sanches era conselheiro, né, naquela época em que o Dualib saiu do Corinthians, o Andrés virou presidente, enfim, depois o Dentinho foi jogador do time do Corinthians 2008, 2009, com o Ronaldo, né, na época do primeiro mandato do Andrés. Eles são muito ligados. Assim, o Dentinho jogando na Europa, vem para São Paulo para a festa de aniversário do Andrés, o Andrés vai nas festas de aniversário do Dentinho, as famílias se conhecem, é uma relação maior do que o normal presidente e jogador, tá? Então, não tem aquele negócio de, vou mandar meu empresário falar com o seu, vou mandar meu representante. Não, os dois são muito amigos. O Duílio Monteiro Alves não tem a mesma proximidade do Andrés com o Dentinho, mas também é muito próximo porque o Dentinho, mesmo na Europa, manteve contato com conselheiros, diretores, dirigentes do Corinthians, alguns jogadores, ex-jogadores, enfim, o Dentinho, todo mundo sabe, é corintianíssimo, nunca escondeu, né? Nasceu no Corinthians, e por causa disso, o Shakhtar Donetsk, que é o time em que o Dentinho está há 9 anos, quase 10 anos, né? Lá no Shakhtar da Ucrânia, e passou pelo Besiktas. Dentinho saiu do Corinthians em 2011, 2010, 2011, enfim. Agora me deu um branco aqui, vocês devem saber mais do que eu. Estão falando assim, porrão, não sabe, não sei o que. Não, o Dentinho saiu do Corinthians em 2011, isso mesmo. Foi para o Shakhtar, depois foi emprestado ao Besiktas, depois voltou para o Shakhtar, né? O Dentinho tá com 31 anos de idade. A idade não é problema, né? É uma idade em que o Corinthians tem jogadores com essa idade, jogadores mais velhos, né? O Bocelli bem mais velho do que isso, o Jô é mais velho do que isso, a idade não seria um problema, não é um jogador veterano, ele saiu muito jovem do Corinthians. Pô, o Dentinho saiu há 10 anos, tá com 31 ainda, saiu muito novo do Corinthians para a Europa, né? Os números do Dentinho no Shakhtar Donetsk não são números bons. Eu estou me baseando pelo Transfer Market, que é um site que a gente aqui no Brasil pelo menos tem como referência, né,
quando a gente quer saber números de jogadores na Europa, pelo Transfer Market. O Dentinho fez 176 partidas e marcou 26 gols em quase 10 anos. Repito, 176 partidas, marcou 26 gols. Quantas assistências? 13, segundo o site Transfer Market. 13 assistências e 26 gols. Né? O Dentinho, que é o maior artilheiro ainda do Corinthians no século, mas lá no Shakhtar realmente ele não tem números de gols e assistências muito bons. Mas ficou 9 anos, tem muita moral na Ucrânia, né? Você fica perguntando, alguma coisa ele fez. Dizem que ele era um bom reserva, aquele reserva que nunca reclama, sabe? Tipo o Walter no Corinthians, era aquele cara que quando entra dá conta do recado. Foi titular em algumas temporadas, hoje não é mais titular do Shakhtar, tanto que se você for ver o número de jogos por ano, tem ano em que ele atuou 15 vezes, tem ano em que ele atuou 18 vezes, são pouquíssimos jogos, um jogo por mês, um pouquinho mais do que isso. Então o Dentinho não tem números muito bons, mas ao mesmo tempo ele é muito bem quisto lá no Shakhtar, tem contrato até junho do ano que vem, mais 6 meses de contrato, e tem uma ótima relação com a diretoria do Shakhtar. O que eu fiquei sabendo, então, voltando ao assunto Corinthians, o que eu fiquei sabendo? Que já houve essa conversa com o Dentinho a respeito dele conversar com a diretoria do Shakhtar, e o Dentinho já sabe que se ele falar lá, os caras liberam ele 6 meses antes. Até porque ao Shakhtar não interessa uma renovação hoje com o Dentinho, uma renovação de contrato por mais uma temporada, né? A temporada desse ano lá na Ucrânia, como aqui, foi bem confusa, né? Foram poucos jogos, a temporada lá é de meio a meio do ano, então termina no meio do ano que vem, por isso o contrato do Dentinho vai até junho, final da temporada ucraniana. E lá não interessa ao Shakhtar renovar. Então o Shakhtar liberaria o Dentinho de graça. O que não quer dizer que o Dentinho vai jogar no Corinthians. Até porque o Lucas Faraldo, do Meu Timão, que é um grande jornalista, deu a informação que o Dentinho está se mudando para São Paulo. Tá? Se ele se mudar para São Paulo, ele joga no Corinthians. Tá? A não sei que o Corinthians não queira, e ele não vai jogar num rival do Corinthians. Ele não vai jogar no Palmeiras, não vai jogar no São Paulo, não vai jogar no Santos. A não ser que o Corinthians não queira, aí tem uma possibilidade, sei lá, do Internacional contratá-lo, enfim. Mas também eu fiquei sabendo que existe a possibilidade, sim, apesar dessa matéria do Faraldo, que é cheia de detalhes, o Faraldo apurou a matéria, então realmente ele tem uma casa em Alphaville, tá com mala e cuia, né? Trouxe tudo já da Europa para o Brasil, mas se ele receber uma proposta de um outro time europeu ou mesmo de um outro mercado, da Arábia, da China, para ganhar uma grana, ele vai. Né? Até porque o empresário do Dentinho nem brasileiro o empresário do Dentinho tem muitos contatos na Europa. Se for para o futebol brasileiro, o Dentinho vai resolver a vida dele aqui mesmo, não via empresário, que continua na Europa. Né? Se for para o Corinthians, por exemplo, ele mesmo senta com os dirigentes do Corinthians e acerta o contrato. Enfim, falei da idade do Dentinho, 31 anos de idade, que eu acho importante, né? Não é um cara tão velho quanto muita gente acha. Falei dos números dele, que não são bons, mas ao mesmo tempo ele tem muita moral lá no Shakhtar, não é qualquer jogador que fica 9, quase 10 anos, né? De 2011 para cá, num clube europeu. Foi emprestado para o Besiktas por uma temporada em 2013, e voltou para o Shakhtar, foi titular em algumas temporadas, enfim. Então, a questão do Dentinho, vou resumir bastante, estou muito prolixo nesse vídeo, estou me estendendo bastante, né? O Dentinho conversa sim com a diretoria do Corinthians, já conversou sobre voltar, isso existe mesmo. Agora, o Dentinho conversa sobre voltar todo ano, tá? O Dentinho conversa com o André Sanches quando quiser, manda um WhatsApp, e aí, meu rei, não sei o que, meu bom, tal. Então não é assim, o Dentinho abriu conversas com a diretoria do Corinthians. Eu falei no começo, eles são amigos assim de irmãos, o Dentinho e o Andrés principalmente, e o Duílio
por consequência, né? Existe a possibilidade do Dentinho vir a jogar no Corinthians, existe a possibilidade dele acertar com outro time brasileiro que não um rival, isso aí não existe, existe a possibilidade dele receber proposta de um time de fora. Eu, Marco Belo, prefiro aguardar um pouco mais. Para dizer, Dentinho é a nova contratação do Corinthians, Dentinho é o primeiro jogador contratado pelo Duílio Monteiro Alves. Eu prefiro aguardar um pouco, pode ser que daqui 3, 4 dias o negócio ande, pode ser que o negócio pare, tá? Mas hoje, dia 27 de dezembro, a notícia que eu tenho é que houve uma conversa, mas é muito preliminar ainda sobre um retorno dele ao Corinthians, precisa ver a questão salarial, né? Precisa ver um monte de outras coisas. Vamos lá, Botafogo e Corinthians, hoje 4 horas, daqui a pouco, o Botafogo, como eu falei lá embaixo, o técnico Eduardo Barroca, já falei, né, ex-Corinthians, não tem o Honda, não tem o Bruno Nazário se recuperando de Covid, o Bruno Nazário titular, o Honda titular absoluto, tá machucado, provável Botafogo, Diego Cavalieri, Kevin, o Benevenuto, né, Marcelo Benevenuto, Canu e o Rafael Forster, José Wellington, Caio Alexandre Cícero, Vitor Luiz, Warley e Pedro Raul. Corinthians do Wagner Mancini, desde a partida contra o Goiás, teve 7 dias para treinar. O Cássio não treinou, né, por causa daquela pancada na cabeça, foi liberado, está em repouso, volta a treinar amanhã no CT Joaquim Grava, tá tudo bem com o Cássio, mas hoje joga o Walter. E o Bruno Mendes, zagueiro, recebeu o 3º cartão amarelo, por isso Gemerson estreia hoje, o torcedor do Corinthians vai poder saber quem é o Gemerson, como joga o Gemerson, né? Lógico que sabe das passagens dele pelo Atlético Mineiro, futebol do exterior, enfim. O Gemerson já é um jogador experiente, passou até por seleção brasileira, mas vestir a camisa do Corinthians é diferente. Será que a dupla ideal é Gemerson e Gil? Ou será que volta o Bruno Mendes quando ele voltar de suspensão? Aí a gente vai ficar sabendo um pouco dependendo do desempenho do Gemerson na partida de hoje. No restante, é aquele time que o Mancini já está escalando: Walter no gol, Fagner, Gemerson, Gil e o Fábio Santos, com o Gabriel titular absoluto, né? O Ramiro e o Casares, com o Mosquito, Otero e o Jô. É o provável time do Corinthians para enfrentar o Botafogo hoje. O árbitro Eber Roberto Lopes. Toda vez que o Eber Roberto Lopes é escalado, eu fico de olho, porque é um árbitro muito experiente. Quando eles escalam árbitros experientes assim, né, árbitros rodados, árbitros que sabem tudo do que acontece dentro de campo, fora de campo, é porque o jogo é importante para a CBF, né? Então vamos ficar de olho aqui no Eber Roberto Lopes, árbitro da partida de hoje entre Botafogo e Corinthians. 4 da tarde, bola rolando. Depois que a bola rolar, aí tem o pós-jogo ao vivo aqui no Podcast Timão. O Silvinho e o Fernando Morales vão estar ao vivo falando sobre o jogo. Você participa através do chat. E os membros do canal, quem for membro já ou quem entrar como membro do canal, apertando o botãozinho aqui embaixo, seja membro até o final do jogo, claro, tem a chance de participar do pós-jogo junto com o Silvinho e com o Morales. Participar por vídeo mesmo, pega o celular, né, entra ao vivo e participa, discute e tal com o Silvinho e com o Morales. Então quem for membro do canal pode participar do nosso pós-jogo com o Silvinho e com o Morales. Quem não for membro participa pelo chat, normalmente, como vocês participam de todos os debates aqui no Podcast Mão. Fechou? Um abração para vocês e meu palpite: 1-0 Corinthians, gol do Ramiro na partida de hoje. E vocês, deixem os palpites aí nos comentários deste vídeo. Fechou? Um abração e até a próxima.